Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre gatilhos de entrada. Vamos lá? Então, a gente sabe, né, que quando o preço ele vai caindo, ele vai fazendo, né, expansões, retrações, expansões, retrações, certo? E a gente sabe, né, já aprendeu na última aula, que a gente tem aqui toda a estrutura de linha de tendência, né? Desenhei mais ou menos aqui. E a gente aprendeu na última aula que a gente tem os movimentos de tendência, né, e os movimentos de retração. Vou desenhar os de retração de azul. Os de tendência estão em rosa. A gente sabe que quando a gente tem essa retração que faz a quebra do movimento, essa vai ser uma retração que vai ter proporção com os movimentos de tendência. Isso a gente aprendeu na última aula. Então, esse movimento azul que faz a quebra da tendência faz um movimento proporcional aos movimentos de rosa de tendência. E só então, só depois que ele estrutura esse movimento proporcional, né, é que a gente vai pensar que o preço ele pode seguir na continuidade da tendência. Então, gente, só após fazer aquilo ali que ele vai tentar continuar a tendência. E esse tentar continuar significa que ele vai tentar fazer, né, seguir, fazer movimentos proporcionais e a gente vai fazer esse acompanhamento, né? E quando a gente pensa na continuidade, a gente vai estar, né, visualizando aqui o preço indo e fazendo movimentos proporcionais até que a gente consiga refazer linha, ele vai continuar e tudo mais. Mas pode acontecer dele tentar reverter. E é isso que agora, nessa aula, a gente vai ver. Como é que funcionariam os gatilhos de reversão aqui. Quando o preço tenta reverter, ele tende a, no mínimo, fazer um retorno na faixa de 61,8%, 70%. Do que, Maria? Desse movimento aqui, ó. Desse movimento azul, da quebra de linha. Então, ele no mínimo, quando ele quer fazer uma reversão da movimentação toda de queda, ou seja, ele quer parar de cair e começar a subir, quando ele quer fazer isso, ele vem no mínimo, ou seja, ele pode vir mais, ele pode vir aqui em 100%, 113, 127, 161, ele pode vir em vários níveis ali embaixo. Mas no mínimo, para fazer uma retração suficiente, porque também tem isso, a gente vai ver mais para frente, ele pelo menos tem que vir na faixa de 61,8, 70% de Fibonacci. A gente vai aqui estar jogando, né, aqui 0 e aqui 100%. E quando ele chegar aqui na faixa de 61, 70%, é que você vai ver, nossa, ele fez uma boa retração, uma retração suficiente. E essa retração, ela precisa ser nessa faixa para depois gerar um gatilho bom. Porque quando essa retração ela é menorzinha, muito menorzinha, quando essa retração ocorre assim muito pequenininha, ele não gera um gatilho bom, tá? E a gente vai ver depois em seguida sobre isso, mas você sempre tem que esperar que ele faça essa retração para quando ele construir um gatilho ali em cima de entrada, a gente falar, nossa, esse gatilho aí é bom porque retraiu o suficiente, certo? Esse é o parâmetro de análise. Então, gente, a gente sempre precisa verificar essa retraçãozinha do preço ali para ele vir nessa faixa de 61,8% a 70%, tá? Não deixem de verificar isso. E se ele não faz essa retração, se ele faz uma retração pequena e começa a estruturar os gatilhos, que a gente vai ver mais na frente, isso aqui não é uma boa entrada, tá? Pode acontecer de gerar uma andada boa, mas, enfim, não é um padrão bom de entrada, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. A necessidade desse retorno ali em 61,8% a 70% do movimento de quebra de linha. Você vai fazer essa análise após ele fazer essa quebra proporcional para você analisar, né, se ele vai realmente reverter, continuar. Então, se ele simplesmente ele vem na faixa começa a fazer retração, chega na faixa de 61,8% a 70%, começa a fazer esse retorno, ele está buscando fazer nossos gatilhos de entrada, que a gente vai ver mais na frente. Então, muito provavelmente, ele não vai continuar caindo, ele não vai seguir na tendência. Assim como se ele vier aqui embaixo também, em 88, ou em 113, 127, 161,8, que a gente vai ver mais na frente, ele também pode estar estruturando. Então, a gente vai ter várias referências aqui abaixo para acompanhar essa queda e verificar se o preço ele não vai retornar e fazer gatilhos de reversão,
tá? Se ele não vai reverter essa queda que ele tá aqui, que ele tem na tela, a gente tem aqui uma queda, uma estrutura de queda, e a gente tem esses parâmetros para analisar, para ver, né, se ele pode reverter esse movimento de queda para uma alta, né? Ou não, se simplesmente ele vai continuar caindo. E no caso dele continuar caindo, ele não vai fazer nenhum tipo de reversão em nenhum desses pontos, que a gente vai estudar em seguida, tá? E o primeiro ponto a ser analisado é aqui. Então, no mínimo, se ele quer fazer uma boa retração, ele pelo menos, que é o que é o foco dessa aula, o preço ele pelo menos tem que vir aqui, na faixa de 61,8% a 70%, para estar fazendo uma boa estrutura de gatilho, tá? E é isso que você precisa aprender, a fazer esse acompanhamento, botar o 0 aqui, botar 100% aqui, para você estar vigiando isso aqui, tá? Nunca que uma retraçãozinha pequenininha aqui vai estruturar um bom gatilho. E é isso que a gente está vendo nessa aula, tá bom? E até a próxima!